Olá, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Que legal, nós estamos aqui para mais um encontro semanal. O nosso tempo de aula online da nossa escola bíblica aqui da nossa IEQ Nazaré, em Belo Horizonte. Que legal poder contar com a sua audiência aí agora. Que legal poder contar com a sua participação neste momento. Queria pedir um favor para você, meu querido. Manda este link agora para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele irmão da igreja, para aquele pessoal da célula. Divulga aí pelo menos para 10 pessoas, é muito facinho, né? Clicou ali em compartilhar, você escolhe ali alguns amiguinhos e clicou lá, joga lá, para que depois seja até um motivo de vocês debaterem, discutirem, comentarem sobre a aula de hoje, ok? Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas da nossa igreja, ok? Então, sem mais delongas, já vamos entrar aqui na nossa aula, ok? Quero lembrar você, antes da gente dar o pontapé inicial, lembrar você que nós estamos numa série que começou na semana passada. E essa série, o tema central é igreja. A igreja que somos e a igreja que precisamos ser. E a ideia desta série é a gente abordar vários aspectos e verdades sobre a igreja, sobre a vida da igreja, sobre o que é a igreja, como nós devemos viver como igreja, enfim. Então, estamos na nossa segunda aula. A primeira aula foi show de bola. Falamos da igreja gloriosa, e agora vamos falar também de um tema muito legal da igreja, ok? Então vamos lá. O tema da nossa segunda aula é as marcas de uma igreja verdadeira. As marcas de uma igreja verdadeira ou de uma igreja bíblica, ok? E por que, pastor, talvez você pense aí, pastor, por que o senhor está falando sobre igreja, né? A Bíblia tem tantos outros temas. Mas, queridos, é muito importante nesse tempo, cada membro, cada discípulo de Jesus está muito esclarecido sobre as características e as marcas de uma igreja verdadeira, de uma igreja bíblica. Por quê? Porque a cada semana, a cada mês, surge uma igreja diferente em algum canto deste mundo ou em algum canto da nossa nação. Se você tiver tempo e ser curioso e fizer um dia pesquisa em um cartório sobre nome de igreja, você vai ficar abismado do tamanho, o número de novas igrejas que surgem. Isso tem um lado bom, porque isso é o sinal de que o corpo de Cristo está crescendo. Mas também, com o crescimento, vem também o aparecimento de muitos desvios da fé, vestidos como verdade, mas são heresias. Então, é muito importante que a gente conheça as marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeira. E quando a gente conhece a marca de uma igreja verdadeira, fica mais fácil a gente detectar se aonde nós estamos é uma igreja de Deus ou não, né? Como é que você conhece uma igreja verdadeira? Como é que você conhece uma igreja bíblica? Ok? Não vou usar o termo verdadeiro, mas vou usar o termo bíblico. Uma igreja bíblica que esteja caminhando dentro ou se esforçando para caminhar dentro dos princípios bíblicos. Como é que você pode detectar? A resposta é clara, né, pessoal? A maneira mais fácil de nós detectarmos uma igreja bíblica é passando esta igreja sob o filtro da palavra de Deus. Então vamos lá, a nossa lição da série A Igreja que Somos e a Igreja que Precisamos Ser. O nosso texto base aqui para esta lição vai estar num texto áureo sobre igreja, que é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Ok? Não esquece de colocar a tarja, ok? A série Igreja que Somos e a Igreja que Precisamos Ser, lição 2.
Vamos lá, Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e partiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os que criam, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ok? Ok, maravilha. Esse é nosso texto-chave. Amados irmãos, a pergunta é: a igreja que você participa, ou a igreja que você é, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. Organização é como uma organização empresarial, mas a igreja não é uma organização empresarial, a igreja é um organismo. Organismo diz de corpo, diz de vida, ok? Então a igreja é um organismo vivo, espiritual, que caminha sobre a terra, tendo por cabeça o Senhor Jesus, beleza? Então, a igreja não é o prédio, nós já sabemos disso. A igreja é o ajuntamento dos santos, a igreja é a assembleia dos santos, é a congregação dos justos, a igreja é o ajuntamento dos salvos. Então, como salvos, qual igreja nós temos sido? Diante do mundo, irmãos, nós somos desafiados a viver uma vida, a impactar este mundo. Este mundo está cheio de coisas que não agradam a Deus, e este mundo precisa urgentemente de uma igreja que possa impactar, que possa mexer com este mundo, ok? Então, será que nós temos sido esta igreja? Vamos ver as marcas desta igreja que o mundo precisa para que venha impactar o mundo, ok? A primeira marca nós vamos encontrar com muita facilidade. Está aqui no texto que nós lemos, ok? A primeira marca é a igreja que é uma igreja bíblica e que vai impactar o mundo sem Deus, que precisa de Jesus. É uma igreja que tem uma firmeza teológica, ou seja, ela está firme na palavra de Deus. Ela não anda na palavra de homens, ela não está estabelecida em cima de ideias humanas, mas ela está estabelecida sobre os princípios claros da palavra de Deus, ok? Então, para ficar bem mais claro, a igreja bíblica, a igreja realmente bíblica é uma igreja que tem fundamentos na Bíblia Sagrada. Uma igreja que prega a verdade de Deus, ou seja, ela luta para zelar o que é a verdade de Deus, ok? A Bíblia fala lá no principinho da igreja, lá em Jerusalém, no primeiro século, nos primórdios da igreja cristã, nós vemos uma igreja extremamente obediente aos princípios dos apóstolos, aos ensinos dos apóstolos. O ensino, a doutrina dos apóstolos é exatamente a palavra que eles receberam de Jesus. Então a igreja bíblica, ela começou firmemente sobre os princípios da palavra de Deus, Só que o tempo passou e esta igreja foi se adulterando. Ela foi abandonando os princípios. Então hoje você vê muita coisa por aí, mas olha, ao longo do tempo vieram as heresias da Idade Média, a venda de indulgências, de terreno no céu, de tantas loucuras que se fizeram em nome da fé, de se matar, destruir povos, dominar povos em nome de Deus, enfim, matando civilizações para dominá-las em nome de Deus. Tantas coisas loucas que foram feitas,
quantos desvios aconteceram ao longo da história, né? Foram abandonando, né, a verdade do Evangelho e a simplicidade da palavra de Deus, né? E nós chegamos nos dias de hoje, quantas loucuras nós vemos feitas em tantos lugares, dizendo-se em nome de Deus, né? Mas a igreja bíblica, ela se mantém como coluna da verdade, como coluna, como baluarte firme da verdade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que a gente deve reter com firmeza a palavra da verdade. Então, olha, assim como os crentes de Bereia, nós também temos que fazer o mesmo. Os crentes da cidade de Bereia, eles consultavam a palavra para ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com o que diz a palavra de Deus. Nós também temos que ter esse apego pelo ensino da palavra de Deus, pela pregação da palavra verdadeira de Deus, né? Doa a quem doer, né? Ou seja, sem fazer voltas, ser firme na pregação do Evangelho. Segunda marca de uma igreja verdadeira, né? A segunda marca de uma igreja verdadeira está lá também em Atos capítulo 2, nós vamos ver no verso 42. A Bíblia diz que eles perseveravam na oração. Então, a igreja bíblica, ela também é uma igreja que ora. Esta questão de oração pega pesado com a galera hoje em dia, né? Mas não é só hoje em dia, não, sempre foi assim, né? Lembra, Jesus levou os discípulos para orar, os discípulos preferiram dormir do que orar com Jesus. E olha, isso passou-se os séculos e isso não mudou. A igreja tem dificuldade de viver uma vida séria de oração. Irmãos, a igreja verdadeira de Deus, ela é uma igreja que ora. E a pergunta é, você tem orado? Né? Você tem orado? A igreja, nossa mãe, a igreja lá de Jerusalém, ela não apenas possuía uma doutrina firmada na Bíblia. Ela não só pregava a pura e simples palavra de Deus, mas ela também tinha uma vida de oração. Irmãos, como que está a sua vida de oração? Às vezes nós dizemos, eu sou de Deus, mas essa marca de Deus, de uma igreja de Deus, não está na nossa vida. Às vezes nós não estamos orando. Será que a gente tem orado? Será que nós temos orado? Orado mesmo. Irmãos, se você quer ver os cultos mais vazios, os cultos mais frios e vazios de todas as igrejas, da maioria esmagadora das igrejas, é o culto de oração. A galera não gosta de orar. Irmãos, eu não vou ser hipócrita, não é fácil orar. Mas eu vi uma frase um tempo atrás que dizia que a oração, o ato de orar, é o ato de estar crucificando o nosso eu o tempo todo. Porque o eu, a nossa vontade da carne, nunca está disposta a orar. Raramente a nossa carne está querendo orar. Então, irmãos, nós temos tido essa marca, Igreja do Bairro Nazaré do Belo Horizonte. Estamos tendo essa marca? Nós temos sido uma igreja que ora? Quando eu era pequeno, eu me lembro que todo crente, quando ele chegava na igreja, ele já imediatamente cumprimentava todos que passavam por ele, e ele já procurava o seu lugar onde ele ia sentar, e ele dobrava o joelho e ele ia orar. Ele jamais iniciaria o culto sem oração. Hoje, normalmente, as pessoas chegam na igreja e elas vão contar suas histórias, elas vão falar suas fofocas, elas vão mostrar suas roupas novas, elas vão falar de tudo que agrada, os homens vão falar do seu futebol, ou as mulheres vão falar de alguma coisa concernente ao mundo feminino, mas você não vê ninguém chegando na igreja e tendo o hábito de oração. Eu sou de uma época em que as pessoas, elas chegavam na igreja e elas iam para o altar. Elas chegavam ali 15, 20 minutos, elas já chegavam no altar e já dobravam o joelho e oravam. Elas tiravam um tempo para oração. Hoje em dia, as pessoas não chegam na igreja com hábito de oração, né?
E até que se chegasse também, não teria como, que elas chegam, na maioria das vezes, atrasadas. Então, será que nós temos tido essa marca de igreja que ora? Olha aí, nós vamos ver em Atos capítulo 1, verso 14. Amém? Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmãos, o povo da igreja, lá no início, eles eram um povo de oração. Atos 3:1, Atos 3:1, abre aí a sua Bíblia em Atos 3:1. Atos 3:1 diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, ou seja, na hora nona, na hora da oração. Irmãos, olha que coisa linda. Este texto aqui, Paulo e Silas falam assim, Paulo e Silas, Pedro e João estão indo para a oração, eles estão indo na hora nona, eles estão indo para a oração. E na entrada do templo, eles encontram com um coxo, um paralítico, que ficava ali pedindo esmolas. E então, o paralítico olha para Pedro e João e pede, estende a mão e pede uma esmola, uma moeda ou dinheiro. E aqueles homens dizem para eles: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Olha aí que legal, hein? Levanta-te e anda em nome de Jesus. Vamos ver aqui uma coisa? A igreja bíblica, ela muitas vezes não tem o dinheiro, ela não tem o ouro e não tem a prata, mas ela tem o poder. Por que ela tem o poder de Deus que faz o paralítico levantar? Porque ela tem a marca da oração. Pedro e João estavam indo orar. Isto é a marca de uma igreja de Deus, uma igreja bíblica. Esta é uma marca da igreja que nós precisamos ser, viu? Olha aí que coisa. Pedro e João oram. Eles não têm ouro, não têm prata, mas eles tinham o poder de Deus. A igreja precisa ter isso. Atos capítulo 4, versículo 31. Você pode aí abrir comigo? Atos 4, 31. Maravilha. Você que está chegando agora, vai aí, dando o seu toque aí, em nome de Jesus, ok? Atos capítulo 4, verso 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ok? E tendo orado, o que é isso? A igreja estava orando, a igreja estava buscando, a igreja estava buscando a presença de Deus. E aqui o escritor do livro de Atos, Lucas, diz assim: e quando a igreja orou, o lugar onde a igreja orava balançava, ou seja, se movia com a oração de todos os crentes reunidos orando. Essa é a marca de uma igreja bíblica, a igreja que ora. E aí, irmão, você ora? Hoje o crente moderno não ora, ele prega sem orar, né? Ele faz a obra sem orar, ele toca sem orar, canta sem orar, ela dança sem orar, o coral canta sem orar. Nós vivemos uma vida sem oração. Mas olha aí, oração na Bíblia sempre está ligado a poder de Deus. Lá Pedro e João, lá vai orar, tem poder de Deus. Aqui o povo ora, a igreja ora, a reunião dos crentes ora, eles oram e o poder de Deus veio sobre eles. E olha o que o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, olha aqui, quando a igreja tiver essa marca de oração e levar esta vida de oração séria, a igreja vai experimentar o poder de Deus como nunca ela experimentou antes. Segundo,
quando a igreja tem a marca da oração, a igreja tem ousadia. Ao invés dela ter medo de fazer algo para Deus, ela é ousada, ela é intrépida. O medo está lá dentro, mas ela domina o medo e ela enfrenta e realiza com sabedoria, com poder, aquilo que Deus quer. Por exemplo, hoje você convida alguém para liderar uma célula, ele tem vergonha, ele tem, eu sou tímido, eu não mexo com isso. Você convida ele para fazer algo, eu não posso, porque isso, porque aquilo. Mas se aquela pessoa tem uma marca de oração em sua vida, ao invés dela do medo dominar, ela será ousada. Os olhos vão brilhar e vão dizer: pastor, conta comigo. Que horas que é para começar? Porque eu estou pronto. Então, olha só, a igreja orava, o lugar tremia, o Espírito Santo vinha sobre o povo e o povo tinha ousadia. Quando uma igreja tem essa marca de oração, tudo isso acontece. Vamos ver mais aqui, né? Atos, capítulo 4, verso 31. A igreja está sendo cheia. Em Atos capítulo 6, abre aí comigo, Atos capítulo 6, amém? Atos capítulo 6, versículo 4, glória a Deus. Olha aí, na escolha dos sete diáconos, né? Olha aí, Atos capítulo 6, versículo 4. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Vamos explicar esse texto aqui. Os discípulos, os apóstolos, estavam muito ocupados com muitas coisas. Então, não sobrava tempo para dedicação à oração e à palavra direito. Então, eles levantam um grupo de homens para serem servos. A palavra diácono é servo. Então, o diácono está aí para servir. Lembra aí o diaconato? Diácono só é diácono se ele tem disposição para servir. Se ele não tem disposição para servir, ele é qualquer outra coisa, menos diácono, ok? Então, os apóstolos levantam 7 homens para serem servos, para serem diáconos. E eles dizem: vocês vão servir e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. A liderança precisa estar ligada à oração. Nós temos horário de oração. O culto mais vazio da nossa igreja hoje é o culto de oração. O culto mais vazio é da oração. Agora, quando tem uma festinha, quando tem louvor, não, é para cantar, é para tocar, é para dançar, é para comer, então estou dentro. Não, é para orar. Não, pastor, não dá, estou cansado. É cedo demais, tem que dormir. Então, meus irmãos, uma igreja assim não vai vencer nunca, né? Então, Atos 6, 4 mostra que a liderança, ela orava. Os apóstolos estão dizendo: nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então, a marca de uma igreja bíblica, a igreja que nós precisamos ser, é a igreja que ora, né? Então, a gente precisa dar uma prioridade maior para essa oração. Atos 9, 11. Atos 9, 11. Glória a Deus. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vou repetir. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, olha aqui para mim. Quando nós estamos orando, quando a igreja está orando,
coisas sobrenaturais acontecem. A igreja, quando ora, coisas sobrenaturais acontecem, né? Olha, o primeiro sinal que Deus deu para Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Aqui, a Bíblia diz Deus está dizendo para Ananias, o Espírito Santo está falando, Ananias, vá em tal endereço, na rua direita, na casa de Judas, e lá tem um homem, lá da cidade de Tarso, esse homem se chama Paulo, este homem está orando, vai lá. Irmãos, esse foi o sinal que Deus estava dando para o seu discípulo, chamado Ananias, lá em Atos 9, que Saulo havia se convertido. Saulo era o tirano, Saulo era o perseguidor das igrejas. Agora Saulo era um homem de Deus e agora ele está orando. Uma igreja de Deus, ela ora. Um crente verdadeiro, ele ora. Senão, ele é um crente fake news. Crente fake news é um crente notícia falsa. É um crente que parece, mas não é. Ok? Então, nós precisamos ter esta marca, né? Atos 12, 5. Vamos olhar aí? Nós estamos ainda na segunda marca. Nós temos mais 6 marcas para ver ainda nessa noite. Atos 12, 5. Pega aí a sua Bíblia, né? Eu sugiro que você anote essas referências, né? Se você quiser, eu vou até repetir aqui. Olha as referências. Atos 1, 14. Atos 1, 14. Atos 3, 1. Atos 3, 1. Atos, nós estamos ficando aqui dentro do livro de Atos, né? Não que fora desse livro não tenha referência de uma igreja que ora, mas nós estamos fechando nesse livro. Atos 4, 31, outra referência. Atos 6, 4. E agora, depois Atos 9, 11. E agora Atos 12, 5. Atos 12, 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja estava orando por Pedro. Irmãos, este é um texto conhecido. Pedro está preso. Ele não tinha sido morto, foi preso e estava sendo esperado passar o dia da Páscoa, para que então ele fosse decapitado, morto, né? Ele seria morto. Agora, Pedro está lá na prisão, e a igreja? O que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. Então, a marca da igreja primitiva, a igreja verdadeira, a igreja bíblica, é uma igreja que ora. A igreja, quando ora, irmãos, aquilo que está preso é liberado. Então, a vitória que não vem, chega. As portas que não abrem, se abrem. O poder é liberado. A unção de Deus é liberada, né? Então, nós precisamos ter isso. Então, Pedro está preso, mas a igreja está orando. E nós vamos ver o resultado dessa oração. Versículo 6. Versículo 6 não. Versículo 7. A igreja está orando. Lá no versículo 7 nós vemos a resposta de uma igreja que ora. Olha lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias. Disse o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E assim ele fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguiam. E não sabia que era real, sendo feito o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava ser alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Irmãos, olha que coisa linda nós vemos aqui, né? Olha que coisa maravilhosa. A igreja lá no verso 4, no verso 5, ela está orando.
contínua oração. Esse contínuo aí diz tudo, não é aquela oraçãozinha e acabou. Orando sempre, em todo tempo, clamando sempre, orando. E no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Às vezes no mundo físico você não está vendo nada, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Talvez você já desanimou de orar, porque você não está vendo nada. Mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E lá no mundo espiritual o que é? O anjo está sendo enviado. O anjo chega, a igreja está lá orando. Ela não sabe o que está acontecendo, mas o anjo já está na prisão. Ele já está lá na cadeia, ele já está tocando no apóstolo Pedro. Ele já está livrando Pedro, ele já está colocando Pedro livre. E a igreja está orando. Pedro está preso e a oração da igreja provoca o mundo espiritual e coisa sobrenatural acontece. Então essa marca da igreja precisa existir. Vamos pelo menos mais duas referências aqui de oração. Atos 13, versículo de 1 ao 3. Está no 12, vamos no 13. Olha aí. Isso tudo é para você ver como a igreja primitiva era uma igreja que orava. E como nós estamos distantes da igreja primitiva. Nós sempre somos igreja de Deus, mas nós já distanciamos tanto. A igreja moderna já não ora como a igreja do passado. Olha aí, Atos 13, 1. E na igreja que estava em Antioquia, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai ou apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha aqui que coisa linda. Em Atos 13, a igreja de Antioquia ora e Deus abre a porta para as missões. Né? Vamos trocar aqui de microfone, que esses microfones é uma bênção. Né? Uma bênção. Graças a Deus. Beleza, pessoal? Maravilha. Olha aí. Olha aí, Paulo e Silas. Paulo e Silas não, vamos aqui no capítulo 13. Está lá Paulo, Barnabé, todos os teólogos, doutores em Antioquia. Antioquia é uma igreja forte. E aí o que acontece? Eles estão ali servindo, vivendo em oração e jejum. E aí o Espírito Santo fala com eles. Separa aí Paulo e Barnabé para uma obra missionária. E eles foram enviados. Debaixo de oração e jejum, eles foram enviados sob a direção do Espírito Santo. Então, quando a igreja tem a marca de oração, as missões, a obra missionária, ela funciona, ela acontece, né? Então, isso é muito importante. Vamos ver mais um texto. Atos capítulo 16. Você está no 13 aí, vamos lá no capítulo 16. Atos 16, 25 diz assim. Nós estamos vendo a segunda marca de uma igreja abençoada, hein, pessoal? Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros pesos escutavam. Sobreveio, de repente, um grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas de todas as prisões, né? Ou seja, a oração de Paulo e Silas aqui proveu, né, poder. Eles estão machucados, estão ali fazendo a obra missionária, machucados, presos, mas estavam orando. Então, pessoal, veja bem, não importa a situação que você está, não importa se aquilo que você foi fazer não deu muito certo, mas a marca da oração precisa continuar na sua vida. Beleza? Talvez você tentou fazer algo e não conseguiu. Está triste? Ora.
Grave esse chavão. Está alegre, ora. Está triste, ora. Está com sono, ora. Amém? Está cansado, ora. De qualquer maneira, lembre-se, tem que ter a marca da oração na sua vida. Vamos lá, Atos capítulo 20. Atos, você está no 16, vamos lá para o capítulo 20. Nós estamos fechando o livro de Atos. O livro de Atos fala da vida da igreja. E olha, você vê, em todo o livro de Atos tem oração. Atos capítulo 20, o versículo 36. Olha aí que coisa linda. Atos 20, 36. Diz assim: e havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo está lá em Troade e Eutico cai da janela e ele morre. E Paulo vai lá e ora, né? Ora, põe-se de joelhos, né? Orando, clamando. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. Entristeceram-se muito pela palavra que disseram, que não veriam mais o seu rosto. Aqui, Paulo está despedindo de Troade, né? E Paulo está na despedida, e na hora de ir embora, Paulo está orando com a igreja. Pessoal, em todos os momentos, essa marca da igreja precisa estar pronta, estar presente. Até nos momentos de despedida, nos momentos de ir embora, ó, tchau, mas nós vamos orar. Nos momentos de perda, nos momentos bons e ruins, a igreja precisa manter essa marca de uma igreja que ora. Amém? Paulo ora com os presbíteros, com os líderes da igreja de Éfeso na praia, antes de ir embora. Atos capítulo 20. Olha, o último texto desta marca da igreja, que é a marca da oração, que é lá no último capítulo do livro. Nós fechamos o livro, né? Atos capítulo 28. Nós vamos ler aqui do versículo 8 e 9, ok? Atos 28, 8 e 9. Diz assim: E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Ok? Vamos ler o verso 7 para nós entendermos aqui. E ali, próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar na cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Irmãos, quando a igreja ora, os enfermos são curados. Uma igreja que ora tem milagres. Enfermidades não resistem. Às vezes é triste, desanimador, mas nós vemos a igreja, como às vezes a igreja ela está, como que eu poderia dizer, como que a igreja está sofrendo com muitas enfermidades, e as enfermidades resistindo. Mas quando há um ambiente de oração, muitas dessas enfermidades, elas são vencidas pelo poder de Deus. Vamos lá, irmãos, para a nossa próxima marca de uma igreja verdadeira, de uma igreja bíblica, a igreja que precisamos ser. A terceira marca é a marca do temor de Deus. Temor de Deus. Está lá em Atos capítulo 2, verso 43, né? Atos 2, 43, que a Bíblia diz que havia temor, né, em todos, né, no meio da igreja. E em toda a alma havia temor. O povo tinha um temor de Deus. Esse temor não é nem no sentido de medo, de pavor.
Ah, não, eu tenho aquele medo, aquele pavor. Não é isso. Mas é o temor, é a certeza e a sensação e a convicção de que Deus ele é soberano e está acima de todos, né? Vou pedir uma água aqui para o companheiro aqui, em nome de Jesus. Olha, queridos, o temor de Deus. Hoje há pessoas que estão acostumadas com o sagrado. Há uma banalização do sagrado, né? Olha, muitas vezes, irmãos, na igreja hoje moderna não existe temor. Não existe temor. As pessoas, cada dia mais, vão perdendo o temor. As pessoas vão brincando com aquilo que é santo. Brincam com a palavra, faz piadinha com a palavra, faz piada com o nome de Jesus, faz piada com o nome de Deus, faz piada com o Espírito Santo, com falar em línguas, faz piada com tudo. Não há seriedade no meio da igreja, né? Infelizmente. Há uma banalização, há uma saturação, né? Muitas vezes há uma comercialização da fé, né? Há aquela comercialização da fé, mas não há uma pregação firme contra o pecado, por exemplo, contra o erro, né? Um chamamento ao arrependimento, não existe. Às vezes, a coisa perdeu-se o temor completamente, perdeu completamente o temor, né? Então, olha aí, nós temos um exemplo triste na Bíblia, que é o exemplo dos filhos de Eli, né? Lá no Velho Testamento. Eli, esse copo está muito pequeno, né, companheiro? Vocês aceitam o copo d'água, pessoal? Antigamente era um copo de suco, né? A coisa ficou mais difícil agora, é só água, né? Então, me dá licença. Eu estou falando com vocês aqui, e eu não estou assim muito legal, então por isso que eu estou pedindo água, mas vamos seguir aqui adiante, ok? Os filhos de Eli, quem era Eli? Eli era um sacerdote de Deus. E os filhos do sacerdote, eles eram ali, sem nenhum temor de Deus, eles mexiam nas coisas santas e sagradas. E por causa disso, fogo estranho eles levaram diante do Senhor e eles morreram, né? Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. E é verdade. Se a gente conhece quem é Deus, a gente não brinca com aquilo. A gente sabe o que é sério. Às vezes, irmão, a gente vê a piada, a gente nem ri da piada, porque a gente sabe que aquilo não está certo. Então, temor de Deus. Às vezes, falta temor nos jovens, né? Se levantam contra a liderança, se levantam contra as pessoas, contra a liderança, contra os líderes, né? Não respeitam, falam mal. Mas o temor de Deus, ele nos impede da gente agir assim. Às vezes, eu vejo pessoas que elas não demonstram não ter temor nenhum, né? Glória a Deus. Não pela falta de temor, né? Mas glória a Deus por uma igreja que tem temor de Deus. Há crentes que fazem piada com as coisas de Deus. Não há temor. É verdade, né? Vamos lá para a próxima marca, irmãos. A próxima marca que nós vamos ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí. A próxima marca. A igreja verdadeira, ela tem a presença, né, da intervenção extraordinária de Deus. Ou seja, Deus sempre está intervindo. Deus sempre está manifestando ali. Deus sempre está agindo ali na igreja. No verso 43 diz que havia temor, mas também havia muitas maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Olha só. Sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos. Este é o sobrenatural.
Interessante que às vezes a gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer viver a outra marca do temor e da oração, né? Às vezes nós queremos viver a experiência, mas não queremos estar ligado a uma base bíblica. A gente quer só a experiência, mas sem a revelação bíblica da palavra. Aí fica aquelas coisas esquisitas acontecendo. Coisas que acontecem e não tem nada de Deus naquilo, parece que é de Deus e não é. Então, uma igreja bíblica, olha que marca importante, ela tem a presença de Deus, acontece coisas sobrenaturais naquela igreja. O maior milagre numa igreja bíblica acontece é o milagre da conversão de pessoas. É o perdido que encontra Jesus e arrependido muda de vida. Esse é o maior milagre. Mas também pode ter outros milagres também que podem acontecer, outros milagres, ok? A manifestação extraordinária de Deus estava presente na vida da igreja. Vamos lá em Atos 3. Atos 3, o paralítico é curado. Nós lemos lá, Atos 3, o paralítico, ele é curado. Né, pessoal? Paralítico é curado. Atos 4:31, o lugar onde a igreja está orando treme por causa da oração. Isso é o sobrenatural de Deus. Isso é as coisas extraordinárias de Deus acontecendo. Irmãos, quando uma igreja é de Deus, as coisas sobrenaturais acontecem ali, né? Atos 5, 12 e 15, muitos sinais e prodígios são feitos, né? Atos 8, 6, Filipe realiza sinais em Samaria, muita gente sendo curada em Samaria através da vida de Filipe. Atos 9, a conversão de Saulo é seguido da sua cura, né? Então olha aí que coisa sobrenatural. Atos 16, mais coisa sobrenatural na igreja. O terremoto lá na cidade de Filipos, nós acabamos de ler aqui. O Paulo e Silas estão presos, eles oram e há um terremoto. Coisa sobrenatural acontecendo. Atos 19, 11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres. Atos 28, 8 e 9, que lemos também, a cura dos enfermos, né? Então, irmãos, nós precisamos ter esta marca do sobrenatural de Deus. Irmãos, como é lindo ver o paralítico levantar e andar, o cego enxergar. Como é lindo ver pessoas que estavam doentes, dando nada, ela expele o câncer e ela é curada. Né, irmãos? Isso é coisa sobrenatural, isso é coisa gloriosa, isso é coisa poderosa. Deus cura os enfermos, né? Até nos dias de hoje. Há dois extremos na igreja, aqueles que negam os milagres e aqueles que inventam os milagres. E é verdade, né? Tem gente que hoje nem acredita que Deus opera. Tem igreja por aí que quando você fala que você vai orar para a cura, ele ri. E às vezes não ri porque te respeita, mas ele não concorda com você. Mas uma igreja bíblica é uma igreja que crê em milagres. E mais do que crê, ela vive milagres. E nós precisamos, irmão, orar e falar: Deus, nossa igreja precisa viver milagres. Em nome de Jesus. Amém? Então, olha a outra marca. Até agora nós vimos algumas marcas. A primeira marca de uma igreja que que nós precisamos ser e que é uma igreja que vai impactar o mundo é a marca de uma igreja que prega a verdade. Ela prega a Bíblia. Ela não prega os contos de fada. Ela não prega historinha, ela prega a Bíblia. Amém? Segundo, é uma igreja que está orando, uma igreja que ora, uma igreja que busca em oração, né? Terceiro, né? É uma igreja que tem o sobrenatural de Deus, né? É uma igreja que tem o sobrenatural de Deus. E o próximo que nós já vimos também, que é o temor, a marca do temor de Deus. É uma igreja que treme ao saber do temor de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Olha outra coisa, outra marca muito importante, né? É a marca do prazer e da alegria de estar na casa de Deus. Uma igreja bíblica, ela tem um culto tão cativante e carismático
tão abençoado, um ambiente tão gostoso para o crente, que o crente ele se alegra naquele lugar, ele tem prazer de estar na casa de Deus, né? Então, uma igreja bíblica é uma igreja alegre, uma igreja que tem alegria, né? Irmãos, o culto da nossa igreja é alegre, nós precisamos ter alegria, né? Nós precisamos ter essa marca da alegria na nossa vida. Licença, irmãos. Olha só que coisa linda. Lá no verso 46 diz: perseveravam unânimes todos os dias no templo. Amém? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Eles tinham alegria. Então o culto, o encontro dos crentes eram alegres. Pessoal, às vezes a gente liga sempre algo triste e cinzento com algo espiritual. Não é? Quanto mais cara fechada, quanto mais fechadão, mais espiritual, não. E quando a gente encontra alguém que ri muito, a pessoa vai, esse cara não é muito de Deus, porque ele ri demais. Como já disseram, que o Marco não é muito espiritual, não, que ele ri muito. Hoje eu já não ri nada e não me chamam de espiritual, ok? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alegria, o óleo de alegria, a unção do Espírito Santo traz alegria no meio da igreja. Essa precisa ser uma marca da igreja. A igreja precisa ter um culto que cativa, um culto de alegria que traz prazer. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Né? Seja através do louvor, seja através da palavra, seja através do convívio com a igreja. A igreja precisa ter esta marca, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, caminhando em nome de Jesus. Uma outra marca. Então, nós vimos aí a marca de uma igreja que ela tem alegria. Né? Ela tem alegria. Então, uma igreja bíblica, ela tem alegria. Fica olhando na igreja, tem irmão que ele não conversa, ele não ri. Fica aquela coisa, uns até acham que isso é muito mais espiritual. Tem obreiro que não ri, fica aquela coisa lá, não ri. Né? Se o pastor falar algo engraçado, ele não ri, porque ele acha que aquilo ali é carnal demais e que ele é santo. É uma tremenda besteira. Né? Irmão, às vezes tem pessoas que não têm essa marca na igreja de alegria. Às vezes, alguém cumprimenta ela, nem gosta de cumprimentar a pessoa. Às vezes, cumprimenta com a cara fechada. Né? Irmão, seja alegre. Lógico que vai ter dia que você não vai estar bem. Eu também tenho dia que eu não sou bem. Mas a gente tem que estar alegre. A gente tem que curtir e preservar a alegria. Então, essa é uma marca da igreja, né? Outra marca. A igreja bíblica é uma igreja que tem comunhão. Amém? Estamos terminando. É uma igreja que tem comunhão. Comunhão como estilo de vida. Ok? A Bíblia fala aqui que eles estavam sempre juntos. Eles iam para casa comer o pão junto. Eles estavam juntos, né? Olha só, partindo o pão em casa, eles estavam todos os dias juntos, caminhavam junto, comunhão. É uma marca da igreja. A igreja precisa viver em comunhão. No verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ou seja, eles se esforçavam para ter comunhão um com o outro. Né? Às vezes vai acontecer coisas, pessoal, que vai atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos desanimar. Amém? Então, tem que ser um estilo de vida. Talvez um desentendimento, alguma coisa, alguma palavra, um irmão agiu com falta de sabedoria. Não deixa aquilo destruir a comunhão da igreja. Às vezes o pastor tomou uma atitude que não te agradou. Você nunca mais teve comunhão com o pastor e nem com a igreja, porque você está angustiado. Então, em nome de Jesus, que isso não permaneça no nosso coração. Que nós tenhamos a atitude de perseverar para manter-se na comunhão. Seja o nosso estilo de vida, ok? Então, essa é mais uma marca que nós vemos aqui, ok? E a outra marca, a marca que às vezes a gente não fala dela, é a marca da simpatia. A igreja, ela está tão na graça de Deus que o mundo olha para ela e o mundo vê algo tão tremendo e maravilhoso. Que povo extraordinário esse, né? A Bíblia diz aqui, olha só,
verso 47, Atos 2, 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça do povo, ou seja, o povo olhava e via algo de Deus na vida daquela igreja. Então, o mundo precisa olhar para nós como igreja e ver algo sobrenatural em nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero lembrar aqui a você uma coisa, essas são as marcas. Vamos recapitular essas marcas aqui. Olha, primeiro, a marca de uma igreja abençoada é uma igreja que ela tinha marcas, que ela se esforçava para pregar a verdade. Ela pregava, ela tinha como hábito pregar a palavra. Ou seja, ela era coluna da verdade. Então, uma igreja de Deus, a igreja que nós precisamos ser, a igreja que luta para sair fora das heresias e pregar a verdade. A segunda é uma igreja que persevera na oração, uma igreja que luta, que se esforça para orar. Eu peço a Deus que a nossa igreja possa ser uma igreja que ora, porque nós não somos ainda uma igreja que ora. Eu me incluo, nós precisamos orar. E até faço uma propaganda aqui, todo dia, 6 da manhã, a igreja está aberta, vem orar com a gente, vem nos ajudar, porque não está fácil não, viu? Próxima marca que nós vimos aqui e que a igreja precisa ter é a marca do temor de Deus. A igreja precisa ter temor, né? Ser temente a Deus, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que faz. Lembra-se do temor de Deus. Teme a Deus, né? A Bíblia diz que o homem temente a Deus, ele é abençoado. Próximo, a marca dos sinais e das maravilhas. Sinais e maravilhas e prodígios, milagres acontecem numa igreja bíblica. Que esses milagres, que essa unção de maravilhas esteja sobre nós, em nome de Jesus, né? Próxima marca que nós vimos aqui é a marca da alegria. A igreja é alegre. Os cultos alegres. Ah, pastor, não vai ter culto triste? Vai ter culto que a coisa não vai ficar muito alegre. Mas é uma marca que sempre vai estar por perto na igreja. Alegria, povo alegre, né? Outra marca, né? A igreja que mantém a comunhão. Apesar das diferenças, ela tem a comunhão. Outra marca é da igreja, que a igreja ela impacta a sociedade de tal maneira que a sociedade olha para ela com simpatia. Então, ou seja, ela tem uma atuação cultural, social, né? E que tal maneira que o mundo olha para ela e vê uma certa simpatia nela. Então, a igreja precisa cair na graça de todo o povo, como diz Atos 2,47. Que estas marcas, irmãos, estejam em nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. E eu concluo aqui dizendo que Rick Warren é um grande pastor americano que escreveu um best-seller chamado, uma dica de livro bom aí, Uma Vida com Propósitos, Uma Igreja com Propósito, Uma Liderança com Propósito. São todos livros dele maravilhosos. Tem muitos outros livros dele maravilhosos. É o que ele disse. Disse que a pergunta errada é: o que devo fazer para a minha igreja crescer? A pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Olha, irmãos, muitas vezes nós queremos que a igreja cresça, mas a igreja só cresce se ela tiver essas marcas aí, né? A igreja precisa crescer. O que está impedindo ela de crescer, talvez é a falta dessas marcas. Amém? Em nome de Jesus. Então, estamos juntos aí. Esta é a nossa segunda lição. Estamos fechando aqui. Eu quero lembrar você uma coisa, que nós ainda vamos ter mais 2 lições dessa série, da série Igreja, e depois nós vamos pular para um outro assunto muito importante. Então, fique ligado aí. Continue aí vasculhando a sua Bíblia, que é um tesouro este texto, esse tema sobre igreja, e é muito importante, ok? Nós somos igreja do Senhor, não simplesmente sendo lobo solitário andando por aí, mas quando nós estamos juntos como igreja, nós então somos poderosos. Amém, meu amado? Somos igreja poderosa.
que haja sobre nós essas marcas. Marca de uma igreja que prega a palavra da verdade, a palavra de Deus. Amém? A igreja que ora, a igreja que mantém a comunhão, a igreja alegre, a igreja que tem sinais e maravilhas no meio dela, ok? Que nós sejamos assim. Eu fico por aqui, meus irmãos. Eu deixo um beijo no seu coração. Quero lembrar que amanhã nós temos culto de mulheres e quarta-feira nós temos o culto profético, quarta-feira, e tem uma surpresa muito de Deus para você. Vem estar conosco quarta-feira, 9 da manhã ou às 20 da noite. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.